para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE e, como sempre, trazendo muito assunto bom para você que está aí do outro lado acompanhando a nossa Rádio Defensoria. E hoje o assunto que eu trago, nós vamos falar sobre projeto que transforma sons do coração de animais em inovação educacional. E a gente também traz esse tema também com a valorização dos povos originários da Amazônia. Vamos conhecer mais sobre esse assunto. Você é nosso convidado todo especial. A nossa mesa está cheia, está bonita, está enfeitada para a gente falar de um assunto muito bacana e inovador. Nossos convidados de hoje, eu estou aqui com Vandriane Silva. Seja bem-vinda. Ela Obrigada. que é representante da empresa brasileira, né, de serviços hospitalares. Perfeito, um prazer. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Estamos aqui também com o Leandro Figueiredo, estudante de medicina veterinária. Seja bem-vindo, Leandro. É um prazer. Nosso professor, querido professor André Galvão, também médico veterinário. Seja bem-vindo. Eu agradeço e pela sempre a oportunidade, sempre trazer a construção do conhecimento. A gente que fica feliz em vocês terem aí disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui somando, compartilhando essas informações tão maravilhosas e a gente saber o que está acontecendo nas universidades, né? Um assunto tão lindo, um projeto tão maravilhoso, esse no qual vocês estão. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, do professor André, como é que nasceu a proposta do projeto Sons do Coração dos Animais da Amazônia? Bom, primeiramente, eu gostei da definição dada pelo próprio hospital universitário, né? Da Universidade Federal de Roraima, hoje, quando uma colega leu a essência do projeto. Era um esteto e um sonho pelos alunos, né? E com dedo de magia, digamos assim. Então nós tínhamos, eu com esse equipamento, que é um esteto, mas ele tem a capacidade de gravação do som. A partir disso, realizava a captação do som do coração dos animais e eles, com as suas habilidades e conhecimento em tecnologia, deram a ideia de transferir esse som em um modelo, né? Com cachorro, gato inicialmente e depois para os animais da Amazônia. E aí entra a magia, né? Que essas pelúcias são pegas, né, das maquininhas disponíveis aí nos locais de entretenimento, como shopping, padaria, né? Então aí trouxe aí uma maior um encanto, né, e uma maior proximidade, né, e tornando aí uma valorização da importância, né, do cuidado com esses animais. Isso é maravilhoso, né? É uma forma mais atrativa ali e isso é muito lindo. Que ideia maravilhosa. Mas qual é aí o principal objetivo, né, da iniciativa dentro do ensino da medicina veterinária? O principal objetivo por parte justamente dos alunos era justamente a dificuldade, medo, apreensão de ter contato com esses animais. Eles estão em aprendizado. Então, a ausculta desses animais foi realizada totalmente com autorização dos comitês de ética, realizada por mim e com a equipe junto. Eles passaram por processos de capacitação e também, posteriormente, realizaram a capacitação e captação dos sons do coração desses animais. A partir disso, esse som inicialmente começou a ser aplicado nas aulas, substituindo os animais vivos, que isso é muito importante para o bem-estar animal, mas uma maior preocupação também na formação da excelência profissional desses alunos. Nesse contexto, com o encanto que se teve, e como você mesmo trouxe a fala, se tornou a forma muito atrativa, né? Porque eu percebo, né, agora, diferentemente, né, porque eu não tenho medo de animal, mas as pessoas têm medo do animal. Mas quando identifica numa pelúcia, ela tem uma identificação de aceitação e entendimento mais fácil. E aí, nesse conceito, foi para o que nós chamamos de extensão, que é a aplicação para a comunidade. Nisso, foi para as escolas municipais, estaduais, também particulares, do estado, não somente aqui de Boa Vista, tá? Nós praticamente já passamos aí por todos os municípios do estado, tá? E a partir disso veio por parte deles também
vamos aplicar também para os povos originários. Eles estão longe da cultura, da casa que é a floresta, no ambiente urbanizado. Por que não transformar esse projeto dentro de uma unidade hospitalar, humana mesmo, para trazer acolhimento e alívio daquele momento que não é confortável, né? É uma forma de fazer eles se sentirem aí acolhidos, né, respeitados, e realmente eles são o verdadeiro protetor da floresta, dos animais. E aí esse projeto inovador que foi com essa extensão para o hospital também, você está tanto praticando aí uma terapia para essas pessoas que estão ali naquele momento, né, precisando de acolhimento, e também uma forma assim muito inovadora e criativa de levar os animais até próximo às pessoas, né? Que ideia maravilhosa. Exatamente. E aí o contexto todo envolve, né? O nome do projeto envolve, né? Saúde no ambiente hospitalar, bem-estar dos povos originários, com inovação tecnológica com os animais da Amazônia, que envolve a interação de vários cursos, uma multidisciplinariedade. Tem o apoio, né? E a partir disso, por meio de edital, foi aberto, né? Pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, né? E a gente pleiteou a entrada desse projeto dentro da unidade hospitalar, focado para os povos originários adultos, né? E com apoio também técnico e instrução da professora Niara Ferreira e da professora Bianca Siqueira. Então, a gente envolve aí todo um contexto e uma valorização da cultura na Amazônia. Não despreza-se a pesquisa, porque esses sons e a sua identificação desses animais, embora a gente tenha o conhecimento, mas o acervo do registro desse som do coração não se tinha. Torna-se ainda mais genuíno e mais valoroso a identificação dos animais e dos povos originários e da região da Amazônia como um todo. A exemplo do som do coração do peixe-boi que nós captamos também. Ah, que incrível, professor. Mas assim, para a gente mostrar para quem está assistindo a gente agora, né, como é que funciona o processo de captação e também a transformação dos sons, né, cardíacos em simuladores educativos? Vocês dois, professor e Leandro, poderiam dar aí uma demonstração para a gente pegar um dos bichinhos e a gente ouvir. Vou até baixar aqui para não dar uma microfonia. Sem problema, até fica mais dinâmico, né, a nossa entrevista aqui. É bem simples até, porque no período que a gente inicia no curso de medicina veterinária, nós somos lançados a muitos tipos de experiência. Uma das experiências é a clínica médica, tanto de animais domésticos, de grande e pequeno porte, e também silvestres, como você pode ver aqui, como a própria arara. A maneira que nós conseguimos gravar o som desses corações pode parecer simples para nós que somos da área já, mas para pessoas que estão vindo de fora pode ser um pouco mais de dificuldade. Que também esse foi um dos intuitos da gente iniciar esse projeto. Não só tanto que é o que nós fazemos mais hoje, que é levar essa extensão para fora, para pessoas, vamos supor, dizer, desamparadas, ou até mesmo nunca tiveram esse contato com esses animais, mas também para nós, dos acadêmicos de medicina veterinária, lá da Universidade Federal de Roraima, que nós também treinamos a nossa audição escutando o som desse coração. Mas partindo para a parte prática, como o professor André Galvão falou agora há pouco, nós usamos estetoscópios para conseguir fazer a auscultação desses animais. Tanto um mais convencional quanto um mais tecnológico, que seria esse aqui, que nós usamos para conseguir gravar o som desses corações. Nós temos acesso através do Conselho, IBAMA, CETES. A gente tem acesso a animais silvestres como a arara, o próprio tamanduá, até mesmo o peixe-boi, porque são animais um pouco mais difíceis de ter acesso, tanto das pessoas dentro desses órgãos, ainda mais para estudantes de medicina veterinária que basicamente não tem nenhum tipo de ligação com esses órgãos. O que acontece? Nós conseguimos fazer a gravação do som dos coração desses animais por meio do estetoscópio, certo? Chegamos até o animal, ele em completo repouso, sem nenhum tipo de estresse.
Vale ressaltar que cada animal que nós gravamos o som do coração, nenhum foi passado por algum tipo de anestesia muito pesada, uma sedação muito pesada. Foi uma coisa bem natural mesmo. Tanto é que alguns sons dos coração que nós gravamos, até dá para ouvir a vocalização desses animais, como é o da própria arara, que ela não, como de falar de uma forma um pouco mais chula, ela não calava o bico. Então fica até mais difícil de escutar o som do coração dela. Então, basicamente, nós acadêmicos de medicina veterinária, como o próprio professor, que já é doutor em medicina veterinária, já tem uma base anatômica desses animais já basicamente gravada já na mente, nós fazemos o manejo desses animais, certo? De forma bem tranquila mesmo. Pegamos e localizamos o coração desses animais, que normalmente se encontra na região esquerda. No caso da arara, basicamente abaixo da asa esquerda. Nós colocamos o estetoscópio no nosso ouvido para que nós consigamos escutar o som desse coração e acoplamos basicamente no coração desse animal. A partir do momento que nós conseguimos escutar o som desse coração, nós apertamos um botão aqui atrás do aparelho para que a gente consiga iniciar a gravação desse som. A partir disso, a gente termina a gravação e o arquivo já vai diretamente para o celular que está conectado. Assim nós conseguimos ter esse arquivo basicamente para sempre. As aves, esses animais não são propriedade nossa, mas a partir do momento que a gente consegue fazer a gravação desses sons desse coração, a gente já tem esse arquivo que vai ser tanto usado para ensinar novos acadêmicos de medicina veterinária, melhorar a própria percepção e até mesmo fazer essas extensões em escolas e, como no momento agora, no hospital universitário da Rede Abser. Ah, que trabalho lindo, gente. Eu tô aqui encantada. Só... E aí o som vai para essa caixinha, o som de cada bichinho desse, e aí vocês colocam no bichinho e aí sai o som real de fato daquele animal. Exatamente. O que acontece? Quando a gente começou a fazer essas extensões nas escolas, levando esses sons do coração para crianças, adolescentes e até mesmo adultos, como são os professores dessas crianças, nessas escolas, tanto municipal quanto estadual, nós levamos a pelúcia em si. A pelúcia passa por todo um processo de esterilização para não levar nenhum tipo de contaminação cruzada entre uma escola e outra. Levamos até esse local e cada pelúcia, se você for procurar, ela tem uma abertura exatamente para colocar essa caixinha de som. Essa caixinha de som que vai servir basicamente como o coração desse animal. Tanto é que nós vamos nessas escolas, nós disponibilizamos quando a criança ou adolescente pede estetoscópios, que também são esterilizados para serem usados. Eles acoplam no ouvido deles, né? E a gente faz uma dinâmica. Agora tenta achar onde está o coração. Tem alunos que colocam na cabeça, na cauda, na barriga, mas depois de a gente dar um breve ensinamento, olha, fica em tal canto. Eles de primeira já conseguem acertar e conseguem escutar o som do coração. Aí nessa, o que acontece? Eles ficam literalmente encantados, porque são sons diferentes. Cada animal que está nessa mesa aqui hoje tem uma conformação do coração diferente. Não só a conformação do coração, mas também o ritmo, o batimento do coração de forma diferente. Então nós colocamos, vamos supor, o da arara para ele ouvir. Ele vai ouvir o quê? Algo batendo muito rápido. Aí nós perguntamos, o que você está escutando? Ah, tá rápido ou tá devagar? Ah, tio Leandro, tá rápido. Sério? Agora vamos ouvir de um animal um pouco maior? Vamos ouvir de um cavalo? O que acontece? O cavalo tem um som do coração, tem um batimento já do coração mais lento. Basicamente 3 vezes mais lenta. Então eles conseguem ver essa diferença de primeira. O coração de tal animal é mais rápido e o coração do outro animal é muito mais lento. A gente consegue levar essa experiência, essa dinâmica para essas crianças dentro das escolas, o que é um pouco diferente do projeto que nós estamos desenvolvendo agora no hospital universitário, onde já que é um ambiente mais controlado, um ambiente que tem vários tipos de doenças, podendo acontecer também infecções cruzadas, nós não conseguimos levar essas pelúcias para lá. Por quê? Tem um alto risco desses pacientes já estão debilitados piorarem.
Então, conversando com toda a gestão de saúde, de controle de infecções para prevenir essa infecção cruzada, nós fizemos uma série de modificações no projeto, mas sem perder a essência, para que nós consigamos seguir esse projeto da melhor forma possível dentro do hospital. Que nós fizemos quanto às pelúcias? Porque muitas pessoas podem pensar que a base do projeto são as pelúcias. E não é isso. A base do projeto é o som do coração do animal. As pelúcias são um atrativo para puxar as pessoas para pensarem: por que tem um monte de pelúcia em cima daquela mesa? Mas esse não é o foco. O foco é o som do coração dos animais. Que no caso, nós conseguimos substituir as pelúcias por fotos do próprio animal. Fotos de cada tipo de animal. E toda visita que nós vamos... Pode mostrar para essa do meio aqui. Essa aqui, né? Isso. Cada visita que nós vamos fazer no hospital, eu costumo levar 3 sons de corações de animais diferentes. Pode ser do tamanduá, da capivara e até mesmo do cavalo de uma vez, para todos os pacientes que nós vamos conseguir atender naquele dia, conseguirem fazer essa diferenciação. Mas muito além disso, o nosso projeto dentro do hospital universitário é um pouco diferente do nosso projeto dentro das escolas. Porque dentro das escolas, nós estamos querendo levar uma nova tecnologia para essas crianças. Que essas crianças nunca tiveram esse envolvimento tecnológico ou algo do tipo. No hospital universitário, já que nosso projeto envolve literalmente indígenas internados, indígenas debilitados dentro da rede do hospital, nós levamos, além dessa nova tecnologia, conforto para esses indígenas. Conforto para os povos originários. Independente da etnia, da cor da pele, se ele é falante da língua portuguesa ou não, nós levamos esse som. Usamos os acompanhantes dele ou até mesmo os tradutores que estão lá para nos auxiliar para conseguir levar essa tecnologia. Levamos esse coração, o som do coração desse animal e perguntamos: você conhece esse animal? O som do coração que você está ouvindo agora, você sabe ou tem uma noção de quem é? E olha que informação legal. Boa parte dele, mais de 90%, sempre acerta os 3 sons do coração. Gente, que incrível! Sempre acertam. E, mais impressionantemente, esses indígenas que não têm o conhecimento da língua portuguesa, são os que mais acertam. E isso é impressionante. É uma coisa a se pensar, sabe? São conhecedores mesmo, né? Exatamente. Nossa. Em cada gravação, além do som do coração em si, também nós temos o som exterior. Por quê? São gravações, são em ambiente controlado, mas até mesmo em ambiente controlado, esses animais vão vocalizar, certo? Vão fazer algum som típico deles. Um exemplo desse, é um pouco mais afastado, é a capivara, que tem basicamente um som de ruminação. Não é uma ruminação, mas tem um som diferente. E um dos indígenas que eu fui atender um tempo atrás, ele não entendeu ao certo o coração do animal batendo. Ele ouviu o som de ruminação, vamos dizer assim, da capivara e acertou que era capivara. Olha só. Então, mesmo nós olhamos para ele, são indígenas debilitados que moram numa comunidade distante. Eles detêm muito conhecimento. E isso é uma troca de conhecimento muito válida, ainda mais para nós que fazemos medicina veterinária e estamos lidando com seres humanos agora. Que troca incrível, né? Eles têm todo esse conhecimento, eles vivem lá. E essa troca é uma troca muito importante. E vocês vão estar lá, levando conforto, levando essa atenção diferenciada, com certeza até trocando a questão dos nomes, né? Eles falando para vocês como é que fala arara em Yanomami, ou dependendo da etnia lá que você conversou. Muito bacana isso. Outra coisa legal que eu fiquei prestando atenção no que você falou também, vocês esperam o animal estar ali calmo, quieto ou meio sonolento para pegar real de fato, porque se ele está agitado vai pegar um coração acelerado e você não pega ali, né, com ênfase. Muito interessante. Sim, olha. Tem alguns tipos de animais, vamos para algo mais do nosso cotidiano, o próprio gato. O gato, pelo que eu tente achar, pelo menos, quem está nos ouvindo agora já ouviu um gato ronronar.
certo? A ronronação, ela é muito fofinha assim, mas ela atrapalha na auscultação do coração do animal. Por quê? Em vez de a gente conseguir captar, até mesmo sem ser algo tecnológico, um próprio estetoscópio, tentar escutar o som do coração daquele animal, a ronronação vai atrapalhar. Por isso nós precisamos de todo o ambiente controlado, porque o animal não pode estar nem tão estressado, mas vamos supor, também não tão à vontade, porque ele pode ronronar. Isso iria atrapalhar toda essa captação do áudio. Isso é válido para todos os tipos de animais, entendeu? Um outro exemplo, a coruja, que é um dos últimos animais que o professor André Galvão, junto com a nossa equipe, foi gravar o som do coração dele, que inclusive é o mascote da Universidade Federal. Então, a coruja, quando foi feita a captação do coração dela, não podia ter nenhum tipo de movimento, muito menos um tipo de respiração perto dela. Porque, já que ela é um animal que é predado normalmente, qualquer tipo de movimentação, o coração dela já disparava. E isso altera toda a nossa captação do áudio. Porque, assim, cada animal tem uma taxa média em 1 minuto de quantas vezes o coração dele precisa bater. O das aves, como é a da coruja, bate em 1 minuto entre 200 a 400 batimentos em 1 minuto. A fim de comparação, o coração do ser humano, se eu não estou enganado, bate de 80 a 120. Então é basicamente o quádruplo do coração do ser humano. Então qualquer tipo de movimentação ou algo que fuja do nosso controle já vai modificar toda a nossa gravação. Nossa, e vocês conseguiram captar direitinho dela? Todos os animais estão aqui na mesa. Incrível. E Leandro, quais são as espécies que fazem parte aí do banco de sons do projeto? Nossa, a gente tem que fazer outro podcast para falar todas. Sim. Vocês captaram de quase Sim, todos? sim. Meu Deus. O nome do nosso projeto é Sons dos Animais, Sons do Coração dos Animais da Amazônia. A Amazônia é muito abrangente. Quem tá vendo agora a gente de casa, tá vendo essa mesa cheia de animais aqui, mas que não é nem 1/3 dos nossos animais. Hoje pela manhã, estava lá no Hospital Universitário, dando continuidade a esse projeto. Aí eu demonstrei sons do coração da capivara, da coruja, do tamanduá. Aí o senhor que eu tava fazendo essa dinâmica com ele perguntou: ah, que legal, agora me mostra aí o coração da cobra. E começou a rir. E eu, você quer ouvir? Peraí. Aqui, ó. Aqui, da jiboia da Amazônia. Ele, meu Deus, mentira. Isso não é possível. Eu, é possível sim. Olha, Thaís, se eu estivesse estudando a medicina veterinária, eu não teria coragem de captar o som de uma cobra. Eu tenho pânico de cobra. E é exatamente isso, como o professor tinha falado mais cedo. Quando a pessoa entra em medicina veterinária, nós costumamos falar, não, eu quero fazer medicina veterinária porque eu quero ajudar os animais, que eu não sei o que, quero isso e aquilo. Mas quando nós encontramos com esses animais debilitados, machucados, ou até mesmo animais mais exóticos como a própria cobra, nós, estudantes, nós como ser humano, nós também sentimos medo. Mas isso é todo um trabalho. E o nosso projeto vem exatamente para isso. Porque você não precisa necessariamente agora auscultar o som do coração da cobra com a cobra na sua frente, literalmente. Tudo é passo a passo. Exatamente. O nosso projeto traz exatamente isso. Nós conseguimos levar o som do coração desse animal para aquele aluno escutar. E sem aquele medo da cobra tentar fazer algo com ele. Todo mundo tem, né? A maioria das pessoas tem. Professor, você gosta de todos os bichos, não tem medo de nenhum, mas isso foi adquirido com o decorrer aí da sua trajetória profissional? Sim, foi adquirido, mas também um fato da criação. Eu venho do Oeste Paulista e muito por estímulos das regiões locais, né, e também do estado de Mato Grosso do Sul, o ensino infantil daquela época, podemos dizer assim, incentivava e levava os alunos a conhecer as comunidades indígenas. E um conhecimento, até mesmo para a identificação do coração da serpente, né, da Amazônia,
para maior facilidade e identificação, eu seguia as orientações que eu escutava daquela interação dos povos originários, mas aí do povo do Pantanal, né? Então, isso traz essa segurança, como abordar, como chegar. Está nos livros? Está. Mas muito de observação e também da escutativa das populações que envolvem, né, os povos originários de todo o Brasil. A gente pode citar o exemplo da anta, que foi complexo, porque a anta, em tal sentido, em interação comigo e com a Samara, que participou do podcast anterior, né, ela começou a dormir. E a frequência abaixou muito. E Porque aí, relaxa, né? isso. E aí eu falei, gente, mas daí a finalidade perdeu. Porque ficou daí um período muito longo de silêncio. Então é que nem o Leandro falou, tem que estar confortável, mas também assim... Tem que ter o momento certo, né? Isso. Aí nós fizemos a gravação novamente, com toda a dinâmica, respeitando as medidas de segurança, mas também que eu trago a observação que essas medidas também são enriquecidas pelos conhecimentos dos povos originários, e no momento onde ela foi se alimentar. Aí ela se alimentava, parava um pouquinho. Naquele momento que ela ia parar, a gente captou o som e conseguiu a maior nitidez e percepção desse som. Maravilha. E a gente tem como demonstrar agora, colocando o sonzinho perto aqui, de uns 3 bichinhos, quais são, quando você leva aí para mostrar para as pessoas, o que as crianças mais gostam, o que elas pedem para ouvir? Você poderia dar demonstração de 3 para a gente ouvir agora aqui no microfone? Posso sim. Só espera só um pouquinho. Tranquilo. Eu vou arrumar aqui. Só enquanto ele arruma aí. O projeto dele, quando chegou lá pra gente, né? Foi um dos, assim, que deixaram mais curiosos, né? Mas, porque pensou assim, é o som do animal, não o som da batida do coração. E aí, quando ele chegou lá, não, peraí, deixa eu mostrar aqui, que eu levando ele nos setores, né? Não, deixa eu mostrar aqui como é. E todo mundo fica, nossa... E aí ele abre esse leque dele de sons, de batidas. Isso aqui, vocês conseguem captar o que é? Então, todo mundo fica impressionado, sim, né? É um sim, trabalho sim. lindo, é um trabalho maravilhoso, assim, realmente encantador. E a gente vê eles falando, né, com tanta emoção do que estão fazendo. Olha, isso é incrível mesmo. Mas, professor, que mudanças no aprendizado dos estudantes já podem ser aí percebidas, né, com o uso dessa tecnologia? Assim, o conhecimento, que antes ficava distante ou teórico, né? Então ele se torna aplicado. Também a observação, que se vira pesquisa e questiona a literatura, exemplo da coruja. Então ela tem uma frequência e segue. Se ela escuta a voz humana, essa frequência em fração de segundos dobra. Olha só. Entendeu? A própria anta também, que situação, a gente tem todo um cuidado com cores de vestimenta, sem odores, respeito ao animal, o horário que está mais tranquilo, mas aquela anta, para ela não ficou somente em bem-estar. Um animal para dormir do seu lado, ela tem que ter muita confiança. Então ela estava feliz em estar ali. Então, isso enriquece muito o aprendizado prático e aplicado, né? Além não somente da oportunidade, da percepção do padrão desse som e da frequência, porque as patologias também ocorrem. E a frequência e o som do coração sofrem influências com a patologia. Então, esse ponto de vista mais enriquecedor e pesquisa é importante. Para o ensino das escolas, né, nós observamos uma sensibilidade e entendimento que o animal sente dor, né? E aí, principalmente nas aldeias, que as crianças realmente entendem que as aves, principalmente, porque parece que a pena não tem vida, né? Ou que a asa é algo implantado. E aí, a partir do conhecimento que se tem um coração e que ali bate, tá? Eles têm essa consciência. E eles nos questionam. Nós temos sons que realmente são impecáveis, com qualidade que não aparece o animal
tendo a sua característica de vocalização. Mas as crianças olham para nossa cara e falam, ah, e é verdade mesmo? Então a gente coloca esses sons também de propósito para que, tipo assim, é verdade mesmo. Aí eles olham assim, mas como, né? Então isso forma mesmo aquela fixação daquele conteúdo em que ele não vai esquecer, né? E um respeito ao bioma, né? Como um todo, e a qualquer animal. Interessante, muito legal mesmo isso. Você já tem um som pronto Já. aí para mostrar pra gente? Qual é que você vai mostrar primeiro? Vamos iniciar mais tranquilo? Claro! Vou botar o da coruja. A gente acabou de falar da coruja. Que legal! Ela Vamos conhecer. Porque esse som que a gente gravou, ela é uma das que menos vocaliza. Tanto é que eu vou fazer até uma dinâmica daqui a pouco, que é botar agora da coruja e depois o da arara, que é completamente ao contrário, que ela vocaliza muito. Certo? Bora lá. Aqui, ó. Que rápido! Esse é o da coruja. Que incrível. Esse é o normal. E esse é o Quando normal ela dela. escuta a Ela voz... tá tranquila. É isso, se ela escuta a voz humana, aí chega em fração de segundos isso dobrar. É mesmo. Isso Olha mesmo. que interessante. A contribuição disso para a medicina veterinária, ela tem que ficar no ambiente isolado de som, preferencialmente em penumbra, afastado de qualquer tipo de movimentos, como o Leandro falou, e ter uma observação mais cautelosa. Isso Que mesmo. animal lindo é a coruja. Isso mesmo. Aí se a gente for para outro extremo, vamos dizer o da capivara agora, porque a ave é uma ave, literalmente. A coruja é uma ave. A capivara é um mamífero. Então bora ver? Ó, esse você pode ter tido um pouco mais de dificuldade para escutar o som do coração dele. Que diferente. Mas é exatamente isso que nós médicos veterinários nós enfrentamos no dia a dia. Não é sempre que você vai conseguir ouvir 100% do coração desse animal. Tipo, eu consegui escutar o som do coração dela tocando agora. Mas para pessoas que nunca tiveram esse contato com esses animais, fica mais complicado. Tanto é que se você prestar bastante atenção mesmo, você consegue ver até uma conversa paralela no fundo. No fundo, né? Exatamente. E isso atrapalha não só a gravação, mas também a nossa auscultação como médico veterinário na hora de um exame. Certo? Agora, só fazer o último aqui pra gente dar continuidade, que é o da arara que ela tá realmente vocalizando. Eu vou pedir pra quem tá ouvindo não se assustar, que é muito alto. Gente, que incrível. E esse é o normal. É o normal? É o normal. Nossa, que rápido. Muito rápido. Incrível. É encantador ouvir o coração deles. Eu O achei... da capivara eu achei parecido com batida de coração humano com sopro. É, isso. Mas eu, assim, como professor, e ele já pegou a essência, que ele escolheu esse som de propósito, para o aluno entender que quando ele estiver fazendo na aula e também quando ele estiver, seja na medicina também, que eu tenho que ter silêncio no ambiente. E na veterinária, mais ainda. Muito importante isso. Porque a precisão é o ouvido treinado, né? Então isso influencia muito.
Então, nós não tínhamos combinado isso, tá? É que ele já pegou a essência para trazer os desafios e a aplicabilidade do projeto também na pesquisa e ensino, né? Na valorização e dando a importância à EBSER, essa oportunidade, né, quando é levada aos povos originários, na minha percepção, eles entram no momento onde eles não estão ali, parece, dentro do hospital. Eles remetem como se estão na floresta. Eles modificam o seu posicionamento, eles sentam, abrem o sorriso, começam a mencionar características daqueles animais no meio ambiente. Tá? Aqui, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, né? E literalmente a gente observa uma mudança do estado. E aí é o que eu falo, nem todo remédio é o remédio farmacológico. Verdade, que Porque trabalho maravilhoso. essa é, como eu vou dizer, uma mudança do estímulo da pessoa. E aí você vê um toque, o quanto toca. Com certeza, professor. Agora eu queria saber da Vandriane, qual é a importância, né, do apoio institucional da empresa brasileira de serviços hospitalares para projetos acadêmicos de inovação como esse? Que é perfeito. Sim, hoje a Rede EBSER, em parceria com o CNPq, na Rede EBSER tem dois programas, que é o programa de iniciação científica e o programa de iniciação tecnológica. E aí é justamente para incentivar a pesquisa em saúde, né, dentro do hospital, mas não só para o assistencial, né? Um hospital não é formado apenas de assistencial, né? Existe toda uma cadeia, né? Então, hoje, aqui, o Hospital Universitário é o segundo ano que tem esse programa. O dele é o de iniciação tecnológica, né? Que é esses projetos, né, de plataformas e etc. Hoje temos plataformas, alunos trabalhando também com plataformas justamente de tradução de frases completas em indígenas, né? Na linguagem deles. No nosso segundo ano. O nosso primeiro ano, a gente teve só 5 bolsas, né? Que foi bem no início. E mesmo assim, nós fomos contemplados, né? Tanto um reconhecimento que a nossa aluna do PIC, ela ficou em segundo lugar em toda a rede, né? Toda a rede EBSER, né? Entre todos os hospitais, e pra gente foi maravilhoso. Então, ano passado, a gente teve 5 bolsas, esse ano a gente já teve 10. Olha que incrível, entendeu? gente. Então, quanto, assim, a gente fica muito feliz com essas pesquisas, pelo reconhecimento também, quando a gente é chamado, né, até para incentivar também mais pesquisas, como tem muitos ramos, ainda tem muita coisa para pesquisa, né, em saúde, no hospital, e essa parceria, né, ajuda a qualificar o SUS, ajuda, né, a população, a assistência melhora a qualidade, porque a pessoa que está internada lá, ela está, né, debilitada, e aí você leva um acalento diferente, o que ela não está esperando, né, de ter um conforto, uma coisa principalmente para os povos indígenas, levar um pouquinho do que eles vivem para dentro de um momento em que eles estão debilitados, né? O quão é importante esse leque de pesquisas para a gente, né? O trabalho como um todo, isso, né? É o projeto e também esse apoio, vocês agregando um ao outro aí, isso torna tudo muito mais bonito. E, Leandro, como é que foi o seu primeiro contato, né, com o projeto e o que mais chamou a sua atenção? Assim, como qualquer estudante de medicina veterinária, quando você realmente quer se aprofundar em algum tipo de assunto, ou até mesmo se aprofundar em alguma área do ensino, você vai atrás, certo? Aí, no momento que você vai atrás, você vai vendo algumas lacunas no ensino. Não por realmente despretensão da universidade ou despretensão de professores. Realmente foi algo que foi realmente pensado. Por quê? O nosso projeto, que iniciou como GSA, que é o Grupo de Simuladores de Animais, ele abrange não só os sons do coração, ele abrange também coleta sanguínea e outras coisas também, como onde ficam os locais dos carrapatos, toda a parte semiológica da medicina veterinária.
Então, a partir do momento que nós vimos essa oportunidade de gravar o som do coração dos animais e até mesmo levar para outros estudantes para conseguir aprofundar o seu conhecimento na medicina veterinária, nós fomos lá e fizemos isso. Nós começamos literalmente sem nenhum tipo de bolsa, nenhum tipo de auxílio, um grupo fechado, mas não era fechado porque realmente queria ser fechado. Era fechado porque não era basicamente todo mundo que acreditava nesse tipo de projeto. Tanto é que iniciou num pequeno grupo de no máximo 5 pessoas. Iniciou comigo, com o professor Galvão, com o meu amigo Gabriel, o Ernesto, que é um grande amigo meu também, e o Ian. Esses os três que eu acabei de citar que já se formaram. Já se formaram tem a 2 anos já estão na USP ou na Unesp, não lembro. Eles estão fazendo já em outros desdobramentos do mundo acadêmico, estão fazendo estágios na USP, na Exalc, Pirassununga, na área, mas eles têm um carinho especial em olhar pelo projeto até hoje, sabe? E como professor, o que ele falou assim, nós enxergamos lacunas, vai falar dele. Respeitando uma técnica de 1960 que chama aprendizado à base de problema. O professor, ele permite que o aluno traga a resolução desse problema e desenvolva a solução junto. Nossa. Então, e por isso que ele falou, mas poucos acreditavam, né? Porque é uma hipótese. A pesquisa, ela vem a partir de uma hipótese, né? Então, assim, quando eles fizeram um simulador para fins de sondagem de gatos, que é um grande problema, né? Que substitui o animal. É bem-estar, é cuidado com o animal. Ele aprende primeiro numa peça para depois estar apto no animal vivo. Aí eles tiveram a ideia, tipo assim, vamos utilizar uma borracha semelhante à que é utilizada para o saco de boxe. Então vem dessa riqueza, dessa participação, e aí vai se fazendo a construção do ensino. E assim foi o som do coração também. Então eles observaram que eu tinha essas pelúcias que eu pegava, por questões de altas habilidades, que tem que fazer exercício, né? Aí, né, ou jogar xadrez, então tem que estar, né? E aí... Eu só perco dinheiro nessas máquinas. Eu não perco nada. Aí tem essa necessidade, né? Pelo menos no final de semana, um por mês, eu tenho que ir lá e alinhar as conexões, né? E aí eles tiveram essa ideia mágica, né? E aí é que vem a construção da escutativa. Porque poderia, tipo assim, se fosse um ensino mais engessado, mas eu não vou pegar uma pelúcia que não, o que ela vai despertar para o ensino? Aí foi a primeira fala sua. Ela desperta o interesse. E isso que é interessante, porque eu não estou com um animal vivo. Então, se eu tenho medo da arara, é uma coisa. Agora, eu não tenho medo da pelúcia da arara, né? E isso é um estudo observacional também, né? E a partir disso que vem essas inovações tecnológicas e o incentivo desse tipo de pesquisa. Dentre elas, pela escola, né? E serviços hospitalares, né? A EBSER, que é uma oportunidade muito enriquecedora para a região norte, especificamente aqui também, com um trabalho inédito, que esse é inédito, o som é inédito, né? Disponibilizando um pouco da floresta para aquele que está no ambiente da internação. É incrível. A gente sabe que um projeto ele abrange várias causas e iniciativas, né? E qual é a importância de valorizar a fauna amazônica dentro dos projetos educacionais e científicos? Assim, é um fator único, né? Eu, quando eles tiveram a ideia e gravei o som, eu sendo, digamos assim, de outro local do Brasil, eu falei, esse acervo é do Brasil. Né? Porque constituem algo que nós temos hoje, vamos supor, o peixe-boi, que ele é símbolo de animal em extinção na Amazônia. A partir do momento que eu levo em populações onde tem maior presença dele, na Amazônia, no interior do Pará, eu vou tocar naquela população de outra forma a conscientização.
né? Então, o mesmo cuidado com que diz respeito que todo mundo já tem um certo carinho e amor pela capivara, né? Mas a capivara não vai diferir da preguiça, né? Então, faz com que tenha essa conscientização de cuidado com os animais e principalmente com o meio ambiente. E aí é onde entra também a saúde coletiva, que eu preciso estar com o ambiente equilibrado para que o homem tenha saúde, o animal precisa ter saúde, ainda mais hoje, né? Então, a gente acaba tendo um efeito de cuidado nas 3 saúdes, a humana, ambiental e a animal, trabalhando por meio da conscientização e valorizando os animais da Amazônia e os seus povos originários. Muito bom mesmo. Até mesmo porque em muitas das nossas extensões, tanto em escolas, até mesmo com pessoas até mesmo adultas, indígenas, enfim, não é incomum encontrar pessoas que, parece até brincadeira falando agora, mas que realmente não sabiam que animais tinham coração. Você vai pensar assim, não, mas é óbvio que animais têm coração. Não, não é óbvio para todo mundo. Então, pessoas que nascem, crescem, se desenvolvem sem saber essa informação muito importante que animais têm coração, essa pessoa pode se tornar uma pessoa menos sensível com esses animais. Isso que eu já ia te falar. É Entendeu? uma forma de você sensibilizar até a população num todo a questão de ele passa a ter, pelo menos aquele grupo que viu ali, teve o conhecimento e a oportunidade de ouvir vocês com o som do coração dos bichinhos e ver o quanto só o professor relatou também que a fala de um ser humano na coruja, ela já muda o batimento dela, né? Então, assim, isso serve também, creio eu, para a gente, para as pessoas não maltratarem os animais, porque aí sabe como é que fica o coraçãozinho deles super acelerado, são sensíveis demais, né? Isso serve para a gente ter essa noção, né? Para quem não entende a fundo ali, que nem o estudante, que nem o professor, e a gente como comunidade mesmo, como população, a gente ter essa noção básica do que é isso, né? No dia a dia, e principalmente importante esse trabalho, vocês levarem para as crianças, para já, ali já começa, né? É a base de tudo, eles já terem essa noção aí do que é isso. Olha que trabalho incrível, assim, eu estou encantada cada vez mais que eu ouço falar sobre ele. E a gente pode citar o exemplo vou falar comunidade, tá? Porque não é um local só. Vocês têm maior conhecimento até mesmo do que eu. Bonfim tem vários pontos que é ligado a Bonfim, né? Então ali tem várias escolas e comunidades indígenas também e urbanas, né? E um fato que mostra o que você falou, tá? O quanto isso muda e toca nas crianças, elas, quando vêm para visitar a capital Boa Vista, faz o pai, a avó ou avô conhecer a Universidade Federal. Entendeu? Então, isso é uma resposta que a universidade ela foi até a comunidade, mas eu tive a resposta da comunidade ter interesse e a universidade está de portas abertas para a criança vir. E aí veio, né, traz a avó, traz o avô, né? Nós temos várias vezes eles pedem a solicitação para a visita, né? Aí nós os atendemos, mostramos a unidade e nem sempre é a veterinária que a criança quer, mas ela já sabe que a Casa do Saber, né, já tem aquele conhecimento para ela visitar e aonde ela pode se direcionar. Ali onde formam muitas profissões, né? Já é um certo tipo de estímulo ali, de incentivo, né? Para que essa criança venha a ter aí futuramente se formar, ter uma profissão. É dali que sai todos os profissionais. E é muito interessante. E muitos se encantam, às vezes, pelo que estão vendo ali, né, no momento. Eu aposto assim que numa dessas visitas despertou esse interesse em algum aluno e disse, eu quero ser médico veterinário. Eu tenho uma sobrinha, Mariana, ela quer ser médica veterinária, é o sonho dela. É incrível. E de que maneira o projeto ele pode contribuir, né, para estimular isso que a gente está falando também, o interesse dos jovens, né, pela ciência, pela área da saúde animal também? Sim,
vem do conhecimento, do entendimento do local onde está inserido. Então, a pessoa ela se reconhece. E outra coisa, se sente a partir do colega, vamos supor, não veio de um outro estado, veio de um colega aqui que estudou no mesmo colégio que eu via, né? Traz um pertencimento e olha assim, uma possibilidade, tipo assim, de incentivo e motivação para a pessoa falar, ele fez, eu vou continuar, eu vou criar algo assim. Posso desenvolver que, né, nós temos alguns vídeos que são divulgados que são a partir das uniões de outros cursos ou de alunos da própria medicina veterinária que têm essas habilidades. Então eles se sentem encorajados a avançar também, né? E isso é muito importante para multidisciplinariedade e trabalhar como um todo. Então, incentivo, a valorização e a referência da universidade, como você colocou, a oportunidade de formação de várias áreas profissionais. Para isso que é importante aí o apoio tanto do CNPq, tá, que faz o investimento, e da EBSER, porque permite, que nem ele falou, que nem a professora hoje colocou, né? Era um esteto e um sonho. Aí eu falei, é um esteto e um sonho que se tornou realidade a partir da aplicação e apoio desse investimento, sabe? Então é muito bonito isso, e ver a construção. E é quando a criança, quando o adolescente identifica essa construção, ele se sente motivado. Com certeza. Vandriane, iniciativas como essa, né, universitárias como essa, dialogam, né, com as necessidades da sociedade. Complementando o que ele falou, a Rede EBSER busca muito esse incentivo à pesquisa na saúde, que saem diversas pesquisas maravilhosas, né? Então, o aluno da graduação, ele tem que estar também dentro do hospital fazendo pesquisa. Não só fazendo o estágio, né, que é o ambiente de realmente botar em prática as atividades, mas também justamente esse campo da pesquisa, de sair pesquisas inovadoras, né, achar soluções, né, para... me fugiu a palavra. Achar soluções, né, justamente para melhorar o SUS, melhorar a qualidade no atendimento, melhorar a qualidade para a população, a saúde, né? Porque é uma cadeia, né? Que é incentivado desde a base, na graduação você já tem um outro olhar. E quando você entra dentro de um hospital em que você vai fazer parte, você tem um outro olhar que... eu vejo... Ele já achou o som do coração lá. E aí com os programas, tanto de iniciação científica e tecnológica... Ele já, vou implantar isso num hospital, eu estou levando isso para a escola e agora para um hospital. E hoje nós, no Hospital Universitário, a gente tem uma unidade de referência em saúde indígena e que a gente tenta ao máximo, como eles são, a maioria, né, retirados do seu habitat natural, vamos dizer assim, e aí você vai para um hospital que é um ambiente totalmente diferente, né? Então, um dos nossos objetivos é tentar deixar eles o mais confortável e, assim, que não seja tão agressivo estar dentro de um hospital, né? Então, a pesquisa dele é maravilhosa. Ele, né, o som dos animais que fazem parte da rotina deles para dentro do hospital. É maravilhoso. Deixá-los mais à vontade, né? Tanto que tentam adaptar um pouquinho aproximadamente do que eles têm lá, né? A gente sabe que tem redes, não é camas, né? Onde eles ficam lá. E aí, essa iniciativa ainda com uma forma de abraço, de carinho, de acolhimento, de troca de experiência, é muito válida, né? Leandro, mas eu queria saber de você... nessa experiência, né, o que foi mais marcante para você ter participado aí dessa iniciativa? O que te marcou mais, dentre tudo, né? Cara, é muito interessante, porque
dá para citar várias experiências aqui. Mas indo por partes, dá para iniciar basicamente para nossas primeiras visitas a escolas, sabe? Porque quando eu era mais jovem, no ensino fundamental, início do ensino fundamental, não tinha muito bem o que eu queria ser, o que eu queria fazer. E tinha poucas extensões, vamos dizer, de universitários ou algo do tipo, levando algum tipo de experiência nova, até mesmo mostrando como era a profissão dele ou algo do tipo. E na primeira experiência que eu tive fazendo esse tipo de extensão para crianças, levando o som do coração para elas, foi algo muito interessante porque realmente eles têm interesse. Eles realmente querem aprender, eles querem essa coisa nova. Porque normalmente nós ficamos muito presos a só a sala de aula, não vou para a sala de aula, não sei o que, estuda isso, estuda aquilo. Mas a partir do momento que a gente leva algo diferente, vamos supor, como as nossas pelúcias, para levar o som do coração desses animais para eles conseguirem ouvir, isso vira uma chave nessas crianças. Isso também poderia ter virado uma chave na minha cabeça há vários anos atrás, sabe? E agora saindo da parte das escolas e vindo para esse projeto agora junto à Rede EBSER, lá no Hospital Universitário, o que mais mexeu comigo, o que eu mais achei interessante hoje, como adulto, como estudante de medicina veterinária quase formado, onde toda a minha graduação foi voltada para animais, literalmente mexer com animais, mexer com semiologia, patologia desses animais, foi que quando eu adentrei junto a esse projeto na Rede EBSER, eu tive que lidar com pessoas. Eu tive que lidar com seres humanos. E é muito diferente quando você é condicionado há 5 anos da sua vida a mexer com algum tipo de coisa, algum tipo de animal, algum tipo de tecnologia diferente. Eu nunca tive essa experiência de lidar com seres humanos realmente enfermos, onde eu poderia levar bem-estar ou algo do tipo para eles. E esse projeto do Som do Coração junto ao hospital me deu esse tipo de experiência. Me deu esse cacuete, me deixou mais sensível e mais preparado para conseguir lidar não só com animais, mas também com seres humanos. Porque muitas pessoas não sabem, a medicina veterinária, os médicos veterinários também fazem parte da linha de frente na saúde. Tanto é quando teve a pandemia, que já passou há um bom tempo, a linha de frente eram os profissionais da saúde. Aí quando você pensa no profissional da saúde, você pensa no enfermeiro, no médico, no dentista. Mas na linha de frente também estava o médico veterinário. Porque o médico veterinário não cuida só de animais. Como eu costumo citar bastante para os povos indígenas que estão lá internados no hospital, que nós, médicos veterinários, nós também cuidamos de seres humanos. Por isso que existe a saúde única. A saúde única é que é ambiente, seres humanos e animais. E isso tudo é a saúde única, que nós, médicos veterinários, nós estamos inseridos nisso. E tendo essa experiência junto ao hospital, conseguindo me capacitar mais como profissional e também como ser humano, é algo que eu vou basicamente levar para a minha vida inteira, onde já me abriram, onde pode também me abrir novas portas. Porque quando você entra em medicina veterinária, você pensa em lidar com cão, gato, cão, ou até mesmo vaca. Algumas pessoas também querem lidar com animais silvestres, mas também a medicina veterinária ela é muito abrangente. Se for ver, ela é uma profissão que mais tem áreas de atuação. Onde você pensar tem um veterinário, não só em clínicas veterinárias, o próprio controle de zoonoses, até mesmo na carne que nós colocamos na nossa mesa. Vai muito além, né? Sim, exatamente, porque médicos veterinários estão envolvidos nisso. E se for falar sobre experiências marcantes que eu tive, foram essas duas.
Nossa, que incrível. Você está muito preparada para o orgulho do professor. Gente, ele está muito envolvido, né, André? Ele está muito envolvido. Gente, ele fala com muita propriedade. Sim. É incrível. Parabéns, Leandro. Você é incrível, viu? Muito obrigado. Nossa, ele fala com muita Se deixar precisão ele de falar tudo. horas e horas. Está preparadíssimo. Vai ser, assim, um médico veterinário incrível. Já é, né? Muito obrigado. Tá pertinho, né, professor? Tá pertinho. E aproveitando a fala dele, eu ressalto a importância da oportunidade que a EBSER deu. Porque a partir de transformar a magia do sonho em realidade, ela formou um profissional mais do que credenciado. Credenciado é ter carteirinha. Habilitado é isso. Incrível, gente. Incrível. Tá? Então, a gente observa aí a riqueza e a importância desse incentivo. Ele né? teve que lidar com uma situação totalmente diferente, né? Porque a primeira coisa que foi barrado foi os animais, né? Já começou por aí. Eu, meu Deus, e agora, né? Mas aí, como ele falou, os animais é um complemento, não é o projeto, né? Ter o animal lá é só um complemento. E aí ele já arranjou um outro jeito, né? Uma adaptação do projeto dele. Interessante, né? Porque dessa forma, ações como essa, esse projeto que vocês estão aí trabalhando em cima dele, cada dia mais eu fico mais assim impressionada. É muito lindo de se ver. Eles fortalecem, né, essa integração entre universidade, estudantes, comunidade, tudo é uma liga do bem aí, uma teia do bem. E eu gostaria de saber se o projeto ele já despertou o interesse, né, de outras instituições, ou região, ou de outro país. Então, hoje o projeto em si, eu acho que o nome foi dado na magia, né? E ele realmente se concretizou posteriormente. Porque, a princípio, quando a gente pensou animais da Amazônia, nós pensávamos nas aves, que são migratórias. Então, não poderia ser específico Roraima. Porque a 100 quilômetros daqui a gente tem Lethem. E tem também Venezuela. Tríplice fronteira. Então, eu não poderia regionalizar. Eu teria que ser uma visão, digamos assim, respeitosa e ampla, né? E aí, nesse conceito, ficou essa visão aberta. A partir disso, despertou o interesse das co-irmãs, Universidade Federal do Pará, que foi quem abriu as portas também. Museu Mangal das Garças, de Belém, que abriu as portas também. Museu Emílio Goeldi, Belém, que abriram as portas. Que incrível, gente. Universidade Federal Rural do Amazonas, com uma visão da mesma forma, mas mais aplicada. Vamos cuidar do cão e do gato para que ele fique no ambiente urbano e que não invada a floresta. Entendeu? Com enriquecimento ambiental do cão e do gato para proteger. Então, cada uma foi dando a sua contribuição. Temos também um parceiro muito importante, tá? Que é o Roraima Silvestre, que ele vai fazer a gravação das imagens local do estado desses animais no ambiente. Então, ele já também tem, aí já é a participação do Instituto Federal. Não somente daqui, né, que o nosso Instituto Federal, eu falo que é parceiraço. O que é parceiraço? Parceria de aço. Como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também, tá? Que acreditaram na ideia, quando só eram 5. Nossa. Né? E aí a gente tem o apoio hoje do IFE do Tocantins, que também aplica semelhante essa captação das imagens, né? Mas a gente trabalha junto na educação, do Ceará também, e tem aqui da unidade do estado mesmo, que é o Instituto Federal do Estado de Roraima, né? Que é praticamente assim, se a Universidade Federal é a mãe, ele é o pai. Ou se perdem, né, de tamanha o apoio dos dois lados. Como cresceu desde a última vez que você esteve aqui? Sim, e uma coisa que aí você me falando agora, eu estava refletindo, a gente... que é um fato que chamou atenção no município de Cantá. Quando a gente foi lá uma vez, nós tínhamos um número inicialmente dos animais domésticos. E apresentou na AgroBV também. Depois, já tinha mais animais.
Então, isso cria uma expectativa dentro das escolas e dos eventos para saber quais são os outros sons que tem. E isso motiva os alunos a querer ir para a área da biologia e agronegócio, respeitando o bem-estar animal e respeitando a Amazônia. Isso é maravilhoso, isso incentiva cada vez mais e valorizar a nossa Amazônia Isso. como um todo. E aí fica numa situação que a gente fica difícil. Às vezes eles têm provas e aí a gente não consegue ir. E aí as crianças, né, e a diretora, mas vocês não puderam comparecer. Eu falo, vai ter que ficar para a próxima, mas como? Tem que dar um jeito nessa agenda, né? Olha que incrível, gente. Está fazendo muito sucesso esse projeto de vocês. E desses 5 que eu falo que nós observamos, né, que é feito por muitas mãos, né? Hoje deve ser mais ou menos, ele encerrou, tá, o projeto de extensão Bioma Amazônico com 107 membros da Universidade Federal de diferentes cursos: Física, Química, Antropologia, Agronomia, Ciências do Solo, que se relacionaram e aí enriqueceram mais esse contexto da valorização do bioma amazônico. Então, a gente vê uma riqueza multidisciplinar, uma valorização da universidade e ela mostrando que ela produz em contato direto com a comunidade, sendo esse projeto uma das vias de se aproximar, né? E lógico que a gente precisa de apoio. Então, especificamente esse da saúde indígena dentro dos hospitais, né? Especificamente daqui, a Universidade Federal de Roraima, junto com a EBSER, assim, está dando e fornecendo apoio e permitindo que se cresça. Os desafios, que eu prefiro chamar assim, que ele passou, eu como professor, eu gostei. Porque ele teve que se resolver e ele teve que, mais uma vez, aplicou aquela técnica que eu falei de 1960. Existe o problema. Como eu vou resolver? Como eu vou mediar? Como que a gente vai resolver isso? Então ele aprendeu a habilidade da comunicação, a habilidade do diálogo. Não somente no que diz respeito aos povos originários, mas com os colegas de outras formações e chegar num denominador comum. Aí eu transfiro a visão que você denominou a ele, que é o crescimento dele. O professor só direciona. Como a Samara, que foi anteriormente, você fez a mesma fala, é a pupila do professor, né? Eu acredito que não seria... fico muito orgulhoso, mas o que estimulou eles foi o projeto, a identificação e o apoio que se encontrou. E o mediador que eles têm também. Com certeza. É verdade, é verdade. Que incrível, professor, né? Muito mesmo. Olha, gente, assim, eu fico assim, eu que me sinto muito honrada e feliz em receber vocês aqui, né, de estar passando para quem nos acompanha um projeto tão maravilhoso. A gente pode fazer um resumo e dizer que isso é um verdadeiro incentivo de modo geral, né, para todo mundo, para quem está estudando, para a comunidade, para a população, para as pessoas que estão tendo a oportunidade de ter uma noção do que é não só o som do coração, mas aprender a respeitar a fauna e a flora de modo geral. Exatamente. Com certeza. Bom, fica aqui os nossos agradecimentos já para a gente finalizar o nosso bate-papo, que está super gostoso. E essa mesa enfeitada, linda, maravilhosa, vocês com todo esse conhecimento, com toda essa dedicação nesse projeto incrível que está fazendo o maior sucesso, já está em expansão cada vez mais. Sim. Espero te convidar de novo, professor, Sim. você e os seus alunos e sua equipe, para a gente estar passando mais informação boa ainda, mais avanço e tudo mais. E a gente fica muito feliz por isso. Eu agradeço, tá? E até mesmo faço a menção, né? Que você fez a pergunta, agora complementando também. Como nós consideramos os animais da Amazônia, né? E a forma de agradecimento também, nesse momento, nós fomos para Guiana, levamos o projeto em escolas na Guiana, com apoio da Universidade Federal, com apoio do Instituto Federal de Roraima, Universidade Federal de Roraima, né? Então, teve sim uma visibilidade internacional em congresso apresentado, sabe? E apoio dos irmãos, né? Chilenos, argentinos, peruanos, colombianos.
E isso trouxe uma sensibilização e um respeito, sabe? Um respeito, a ideia é simples, mas o significado vem muito mais do que um coração batendo. Vem de um respeito aos povos e uma ancestralidade do povo amazônico, da Amazônia. Né? Então eu encerro assim, agradecendo e valorizando mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. Eu posso ter sido um mediador e direcionar, né? Mas graças ao apoio das universidades em que acreditaram, apoiaram, e agora também com o apoio da IBSER, que a gente avança mais um degrau aí, né? E vamos ver até onde vai. E muito feliz em ver formação assim. Aí eu posso falar que realmente eu fico muito feliz. Não, com certeza, eu acredito que sim. O Leandro concorda comigo. Eu tive um professor na área da comunicação e eu não sei se você conhece lá da universidade o Maurício Zoen. Conheço. Então, foi meu professor. Ele fala, a gente dá o norte e o aluno segue o curso. E por passar muito tempo, eu vendo vocês, professor e aluno, lembrei-me do meu professor querido, passou-se, eu consegui, né, porque na nossa área é muito difícil, e aí ele veio lá no Message, a gente já não tinha mais nem o número, que ele saiu do grupo. E aí ele veio lá no Message do Instagram e disse, continue assim. O tio tá orgulhoso de vocês. Poxa, Eu digo, eu não acredito que ele falou isso pra mim. Que legal. Eu não acredito que ele falou isso pra mim. Nossa, eu ganhei o dia naquele dia. Você não tem noção. Legal. E assim, a gente tem essa gratidão, né, ao nosso certeza. professor, aquele que nos ensina, aquele que abriu portas pra gente. Graças a pessoas como vocês. Todo esse crescimento aí, todas essas conquistas. Isso mesmo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu fico muito agradecida e honrada de ter recebido vocês aqui. Obrigada. Agradeço a Vandriane, ao professor André, a você, Leandro, e a toda a equipe envolvida, né? Todas as pessoas. E você que está aí nos acompanhando, gostou da conversa, conhece alguém que iria se interessar por esse assunto? Que assunto lindo, né? Conversa maravilhosa, projeto incrível. Então já compartilha. Você encontra a nossa Rádio Web da Defensoria pelo YouTube, o Deezer e o Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.